fundos faz parte do pacote de medidas encaminhadas pelo governo ao Congresso no final do ano passado para cortar gastos, garantir equilíbrio fiscal e retomar o crescimento econômico. A proposta prevê a extinção de pelo menos 248 fundos públicos infraconstitucionais, ou seja, criados por lei, mas não previstos na Constituição. Os fundos até poderão ser recriados, mas somente com a aprovação de lei complementar e em um prazo de 2 anos. O texto do relator limita a extinção dos fundos aos criados até o final de 2016. Ele retirou da PEC fundos que foram criados por lei, mas recebem receitas vinculadas definidas na Constituição, como o FAT e os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Também acatou sugestões para preservar os fundos destinados à prestação de garantias e avais e os fundos instituídos pelo Poder Judiciário, Tribunais de Contas, Ministério Público, Defensorias e Procuradorias Gerais dos Estados e Distrito Federal. Os recursos desvinculados serão destinados a projetos de erradicação da pobreza e investimentos em infraestrutura. O senador Otto Alencar incluiu no texto outras destinações. Acrescentamos, por solicitação e indicação do nobre senador Eduardo Braga, investimentos na área de segurança, como Vossa Excelência há pouco falou, atendendo também a senadora Simone Tebet. Além disso, ficou claro aqui a preocupação com investimentos na área de pesquisa, ciência e tecnologia, e nós incluímos no nosso relatório também a aplicação de recursos para essa finalidade. Destinamos também parte das receitas para uma luta nossa, desde que cheguei aqui, que é a revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que interessa a todo o Nordeste brasileiro, Norte de Minas, o Estado da Bahia, até porque esse será o único ente deixado pela natureza que poderá dar suprimento de água em quantidade e qualidade suficiente para o povo do Nordeste. Os recursos acumulados nos fundos, cerca de 220 bilhões, segundo o governo, serão usados para ajudar a pagar a dívida pública. O estoque dos fundos será aplicado para a amortização da dívida pública, que é em torno de 200 bilhões de reais. Esses recursos serão logo, assim que for promulgada, serão destinados a diminuir o estoque da dívida pública, que a dívida bruta do Brasil agora chegou a 75,6% do produto interno bruto, que é uma coisa de risco muito alta. O relator, senador Otto Alencar, também incluiu no texto a previsão de que as despesas financiadas com recursos desvinculados dos fundos sejam excluídas do teto de gastos pelo prazo de 1 ano. Essa flexibilização foi pedida pelo líder do governo, senador Fernando Bezerra, após ouvir apelos de vários senadores. Mas o Ministério da Economia quer retirar essa flexibilização do texto. Pela internet, o próprio líder do governo disse que o ministro Paulo Guedes quer que os recursos dos fundos, cerca de 32 bilhões de reais por ano, sejam mantidos dentro do teto de gastos. Com isso, o dinheiro só poderá ser usado dentro do limite. O relator, senador Otto Alencar, disse que ainda não recebeu nenhum pedido do governo para fazer mudanças no texto. Mas, se for a vontade da maioria, poderá retirar a flexibilização do teto de gastos da proposta. O próprio senador Fernando Bezerra, ele pode provocar isso amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou acatar e posso excluir daquilo que foi analisado antes do meu relatório, sem nenhum problema.